Esse é o Insight, um programa inovador na área de treinamento e capacitação de liderança para pessoas que, como você, decide se colocar ao dispor, ao serviço nos ministérios da igreja. E nesse Insight especial, nós vamos conversar com aquele que é o nosso líder geral aqui para a Zona Sul de São Paulo, Vale do Ribeira, Associação Paulista Sul, pastor Luiz Carlos Araújo, nosso presidente. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia. Prazer poder participar aqui do nosso programa de treinamento. Já vários departamentais, né, estão aqui apresentando. Sim. E é um prazer compor. Legal, também estar participando com vocês. Muito bom ter você aqui com a gente também, pastor. Inclusive porque da liderança do nosso pastor geral, da presidência, a gente recebe as linhas gerais de trabalho, a gente tem toda uma organização para o trabalho durante o ano todo e tal. Nós vamos falar sobre isso aí nos blocos enquanto estiver conversando contigo. Mas antes uma pergunta, pastor, na área aí, administrativa, tal, quanto tempo já de jornada Paulista Sul? Como é que foi, assim, um pouquinho, só para a gente ter uma ideia, como é que é o pastor Luiz Carlos? Esse ano eu estou completando 35 anos de ministério. Amém. Aqui na Paulista Sul é o 11º ano. 11 anos já aqui. Que nós estamos aqui na região sul, né? Legal. Então passei aí por alguns campos da União Central, Paulista Oeste, Paulista do Vale, a União e agora a Paulista Sul, né? Legal. E nesse período todo, pastor, vai conhecendo gente, cultura, características diferentes, né? O interior às vezes tem uma característica, mas a gente descobre que mesmo no interior, lá dentro tem as suas características, né? Aí vem para São Paulo, são realidades, né? Vai se deparando com cada uma delas, né? Essa diversidade, né? Essa participação em vários campos, ela dá uma visão realmente de ver a diferença de cada região. Como a igreja responde às ações, né? Então você percebe, por exemplo, em São Paulo, né, que a gente tem uma igreja mais dinâmica, mais envolvida. Ela é mais apertada, né? Mais gente num espaço menor, né? Parece que tá todo mundo mais perto. E o interior já é uma vida mais... O pessoal tem uma vida mais regrada, mais pacata, né? Então... Esse é o ritmo da vida e o ritmo da igreja também, muitas vezes, né? E o legal não que a igreja não tenha as suas ações, ela tem. Sim. A gente até olhando para São Paulo, né, nesse tempo que eu estou aqui, a gente imaginava o contrário, né? Como a Irmandade levanta de madrugada e pega a condução, metrô, tudo lotado, chega à tarde da noite. A tendência é a gente falar assim, pô, a igreja aqui vai ser um pouco mais acomodada por causa da correria da vida, mas a gente percebe que não. Que é muito pelo contrário, a igreja ela tem uma vida muito ativa, né? Muito dinâmica, e os irmãos se envolvem, participam, respondem, liderança, né? Vários eventos que acontecem no campo, todos lotados, a participação maciça dos irmãos, realmente é fantástico. E ao mesmo tempo que de repente a gente olha, né, para uma situação das distâncias no interior, às vezes é uma coisa, às vezes até de transporte mais complexo, ou seja, uma velocidade que não é a mesma de uma velocidade de uma cidade grande e tal, mas que a gente vê que a igreja avança no mesmo ritmo no que diz respeito a crescimento, quer dizer, é o evangelho sendo levado de acordo com aquela característica do lugar de cada um, minha, né? Sua ou de outros, né? E momentos diferentes, inclusive, que até o campo, né? Quando eu passei pela Paulista Oeste, por exemplo, era um desafio. O campo estava vivendo momentos difíceis, né? Financeiramente, precisando fazer ajustes, cortes, né? Redução de escolas. Então era um momento assim bem complicado, né? Então o Vale, quando eu passei pela Paulista do Vale, o Vale estava começando, né? Era uma missão. Era uma missão na época, 2 anos de existência, muitos desafios ainda, né? Aí a Paulista Sul já é um campo mais consolidado, né? Um campo mais estruturado em termos de organização, tempo, de história, né? De tempo, e realmente esses 11 anos aqui eu me considero assim um período bem abençoado por Deus, onde muitas coisas foram realizadas, né? Amém. Para honra e glória dele em primeiro lugar, né? Passou até por uma divisão, aqui era maior, aí de repente, né, quer dizer, teve que, pelo crescimento mesmo, né? Quando cresce, divide para crescer, e assim vai, né? E são experiências, né, pastor? Experiência de vida, aprendizado. A gente que é liderado por você aprende bastante também, tem essa experiência gratificante, né, de estar trabalhando nessa mesma região e nesse mesmo setor. Como a gente já está falando, pandemia, teve esse ano aí toda uma situação
toda adversidade, todo problema abre portas para oportunidade, né? De aprendizado, enfim. A igreja não parou, graças a Deus, né, pastor? A igreja foi em frente, cumprindo a promessa de Jesus, né? A igreja, como a gente sabe, são pessoas, né? Sim. A gente muitas vezes pensa em igreja, 4 paredes, né? Mas a igreja são pessoas. Enquanto teve pessoas que faziam parte de grupo de risco, tiveram que ser um pouco mais reservadas, outra parte da igreja se levantou de maneira dinâmica, né? Criando oportunidades, né? Então, usando ferramentas. Eu até tenho brincado e falo nas igrejas por onde vou que eu aprendi 2 coisas nessa pandemia, né? A primeira é que pode acontecer qualquer mudança no mundo de uma hora para outra. E por outro lado, se nós tivermos tecnologia, nós não precisamos de igreja. Prédio, né? Prédio, sim. né? Então eu até brinco falando isso, né? Que a gente às vezes tem uma preocupação tanto com o prédio, com a igreja, aquela coisa toda, 4 paredes, né? E na pandemia a gente percebeu que dá para viver sem as 4 paredes de uma igreja e fazer as mesmas coisas ou até maiores ainda, né? Envolvimento dos irmãos foi muito bom aqui na Paulista Sul. Dentro das paredes virtuais, né, pastor? Muitas pessoas foram batizadas nesse período, né? Grandes ações aí de ajuda foram realizadas pela ADRA, pela ASA, né? Sim. E realmente foi uma grande bênção aqui para Paulista Sul, né? Legal. E a gente aqui, como um todo, né, a nossa igreja, está preocupada ali com a comunhão, ou seja, a comunhão da pessoa, não parar esse íntimo contato dela com Deus, levando as oportunidades. Conversamos aqui com diversos segmentos, pastor, e cada um deles nessa linha, olha, isso aqui é o material, ou então é o sonho, ou então é o projeto para que as pessoas tenham comunhão com Deus. Ao mesmo tempo em que houve o distanciamento, todo um investimento mesmo. Tem gente que comprou smartphone por causa desse período. Não tinha, falou, vou ter que comprar. Meu sogro, 83 anos, ficou uns dias em casa, chegou um dia para mim e falou assim, ô Alexandre, me ensina aqui como é que atende ligação de vídeo nesse negócio desse WhatsApp, porque quer ver os filhos, tá? Ou seja, lógico, virtual nunca vai substituir o relacional. Pessoal, perfeito. Né? Mas o relacionamento, ou seja, a igreja continuou sendo igreja nas paredes virtuais, ou dentro das salas de Zoom, ou dentro das salas de WhatsApp, que seja, nas redes sociais. Missão, a igreja não parou, nós estamos com foco nisso, porque senão não tinha nem razão de ser igreja, né, pastor? Comunhão, relacionamento e missão, 2021. Então aí, parece que a coisa vai andar. Orando a Deus para que a agenda seja cumprida ali, né, pastor? Não tenha adaptações, né? Quais são os sonhos e planos de 2021, pastor? Esse é o grande desafio, né? A gente conseguir viver uma vida normal no plano. Então a igreja está planejando para um ambiente normal. Normal, né? Mas se de repente as coisas não saírem, não acontecerem, também a igreja vai estar preparada, né, para poder atender no virtual e continuar com toda a programação. Esse ano mesmo vamos terminar aqui o ano, né, com o Herói. Esse Herói vai ser virtual. Os treinamentos de departamentos também vão acontecer de maneira virtual esse ano, né? E o ano que vem nós fizemos um planejamento normal, mas ele pode ser adaptado sem nenhuma dificuldade e a igreja continuar cumprindo a missão, porque a missão é realmente o coração da igreja. E por falar em missão, eu quero até assim destacar, né, que a igreja hoje ela fica em muita gente baseado apenas no aspecto dos fatos que vão ocorrer, dos sinais da volta de Jesus. Então, olha, é pandemia, é terremoto, é furacão, é violência, criminalidade, uma série de coisas que estão acontecendo no mundo e a igreja sempre fica olhando para esse lado para dizer, Jesus está voltando. Só que, na realidade, o Alexandre e aqueles que nos assistem, não serão esses sinais aí os fundamentais, né? Os principais. A palavra de Deus diz assim, que quando o evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então nós vemos aí que a terminação da pregação do evangelho e a volta de Jesus está relacionada com uma ação nossa. Não é ação da natureza. Entendeu? É uma ação nossa, uma ação do povo de Deus, uma ação da igreja. Exatamente. Então, e é importante a gente pensar nisso, porque o que nós percebemos hoje? A igreja, você vai fazer um levantamento em qualquer igreja, 15%, no máximo 20% dos membros da igreja estão envolvidos na missão.
tem um compromisso com missão. A outra grande maioria da igreja, 80%, está fazendo nada. Tem um compromisso, ela é fiel a Deus, ela vai aos cultos, participa das atividades. Mas precisa engajar, né? Mas não tem um compromisso de missão. Então, o evangelho será pregado. Então, e esse evangelho, para ser pregado, ele precisa do envolvimento, da participação de cada membro da igreja. De cada membro da igreja. Esse é o nosso grande desafio. Então, e quando essa igreja se levantar e nós pudermos verificar realmente um grande movimento de irmãos e irmãs se levantando para realmente testemunhar, pregar, dar estudos bíblicos, a missão vai estar sendo cumprida e nós vamos ver então um sinal de que Jesus está muito próximo de voltar. Interessante. Então, eu posso entender aqui, pastor, que a missão é o elemento que nos move. Exatamente. Ele é aquilo que vai nos mover. 2021, lógico, sempre moveu a igreja na história, né? Mas 2021... movidos pela missão. Movidos por essa missão maravilhosa. Então, a gente teve aqui movidos pela palavra, movidos pelo Espírito esse ano, certo. O ano que vem movidos pela missão e terminamos o quadriênio, então, com movidos pelo amor. Pastor, você sabe que eu estava pensando uma coisa, só um parênteses, né? Questão do movidos pelo Espírito, né? A presença de Jesus para os discípulos, que o Espírito estaria com todos eles em todos os lugares. E esse momento de pandemia, foi interessante ter esse tema sendo trabalhado. Deus sabe todas as coisas, né? Porque a pessoa que está ali ouvindo a gente agora pode ser um líder de qualquer segmento, porque todos vão querer ouvir o que o nosso líder tem para dizer. E pensar que nunca estivemos sozinhos, né, pastor? O Espírito sempre esteve se movendo na casa, nos hospitais, né? Mesmo com a igreja ali, de repente, num momento não pôde abrir e funcionar, mas o Espírito se moveu através de pessoas, através da internet, não é verdade? Quanta criatividade de ações nós vimos acontecendo, né, durante esse ano. Então, tudo isso aí, na minha visão, é um mover do Espírito, né? O Espírito Santo esteve atuando, né, na liderança, no pastorado, na educação, né? Olha, nós vimos aí a educação se superando num momento tão difícil, né? Então, eu vejo aqui um mover do Espírito. Os nossos comportores, né, ficaram aí limitados com uma série de dificuldades, mas eles não deixaram de criar alternativas, né, para poder alcançar as pessoas. Então, o mover do Espírito realmente é fundamental. Sim. E essa foi a nossa ênfase, a nossa tônica para esse ano 2020. E o ano que vem, não que não teve missão esse ano, né, e nem o ano passado, mas a missão está presente constantemente. Mas o grande desafio da missão é ter o engajamento, o envolvimento de mais pessoas. Exatamente. Então nós temos o nosso tema da união, que é o tema através de nós. Ou seja, nós vamos ser movidos pela missão e essa missão será cumprida com a graça de Cristo através de nós. Através da participação, do envolvimento, né, de cada membro da igreja. Então a pergunta que fica, né, o desafio que fica para o próximo ano, para cada líder, para cada membro da igreja, é como eu posso contribuir com a missão. Como eu posso participar da missão? Não é participar do projeto interno. A igreja precisa de muitas ações internamente. Né? Nós precisamos de muita gente trabalhando nos departamentos, ajudando nas crianças, em outros departamentos da igreja. Mas a pergunta é, o que eu vou fazer, além dessa minha contribuição para a edificação e fortalecimento da igreja, o que eu vou fazer para contribuir com a missão? Perfeito. E contribuir com a missão é buscar quem não é adventista. É buscar um parente, é buscar um vizinho, é buscar um amigo de trabalho, de estudo, e eu poder compartilhar, né? Testemunhar para ele e, quem sabe, ter a oportunidade de abrir a Bíblia e estudar a Bíblia com eles. Amém. Então, ano que vem, nós temos um desafio muito grande no campo, que temos pelo menos 12.500 pessoas estudando a Palavra de Deus. Para que isso aconteça, nós vamos ter que ter realmente uma ênfase, um foco muito grande no treinamento, na capacitação, né? Para que essa liderança, e não só líderes, mas membros da igreja, possam ter esse compromisso com a missão. Maravilha. Pastor, nós vamos fechar esse bloco então, agora já desafiados, felizes com o que Deus já fez por nós e através de nós, o que Deus ainda fará, e grandes coisas fará o Senhor, é a promessa, né? Através de nós e nesse movimento de missão que vai ser o foco e a ênfase do ano que vem. Pastor, a gente fecha esse bloco aqui. Você que é líder,
De repente você que também não está liderando diretamente, eleito, mas é um líder natural, você obviamente influencia pessoas, está aqui ouvindo o pastor Luiz Araújo, nosso presidente aqui da Paulista Sul, e no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre quais são os sonhos e planos dessa região para 2021. A gente se vê no próximo vídeo, até lá!